Olá, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Yara Guiar, eu sou médica cardiologista. E aqui a gente acredita que você é protagonista da sua saúde. A imensa maioria das doenças são evitáveis. E mesmo quando já instaladas, os cuidados que você terá será determinante para a sua qualidade de vida e para a sua longevidade. E o assunto de hoje irá destacar algo que é comum, porém muitas vezes ignorado. Estima-se que a prevalência é em torno de 20% na população. Ele é responsável por 3% das consultas, né, cardiológicas e 6% das internações, que é a síncope. Mas antes de falar desse assunto, eu queria pedir para vocês compartilharem esse vídeo, se inscreverem no canal, porque vai vir informação de qualidade. A síncope nada mais é do que aquele popularmente conhecido como desmaio. E para falar desse assunto, eu convidei o Dr. Eustáquio Ferreira, que fez faculdade de medicina na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, fez cardiologia no Instituto Dante Pazanese, arritmia pelo Instituto Hospital de Base, além de ter título de especialista tanto pela Sociedade Brasileira de Cardiologia quanto pela Sociedade Brasileira de Arritmologia, sócio e proprietário da VECO Especialidades. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade em nos estar aqui abrilhantando com o seu conhecimento. Obrigado mais uma vez, Yara. Realmente, o seu canal tem uma qualidade muito boa e você dirige muito bem essas reuniões. Obrigada. Então, só conceituando o que é... A gente já falou aqui, eu convidei a doutora Patrícia também, que a gente já falou sobre a síncope, as disautonomias, que seria o episódio de síncope mais comum, vamos dizer assim, na prática do dia a dia. E aí aqui a gente vai tentar abordar de uma forma mais específica outras causas. Vamos começar, então, conceituando o que é a síncope. Tá. Então, síncope é o popular desmaio que todo mundo conhece, é uma perda transitória da consciência, onde a pessoa perde o tônus, ou seja, ela não consegue se manter em pé e acaba caindo se ela estiver em pé ou eventualmente sentada. Exato, essa perda transitória, né, causada por uma hipoperfusão cerebral, ou seja, deixa de chegar sangue no cérebro e a pessoa apaga. Exato. A diferença de uma morte súbita vai ser que essa pessoa vai acordar. Porque se ela não acordasse, ela, né, obviamente, não é uma síncope, seria uma morte súbita. Tem até uma frase bem curiosa que fala isso. A diferença entre a síncope e a morte súbita é que na síncope você acorda, na morte súbita não, né? E o nosso o papel nosso aqui vai ser diferenciar quando essa síncope, né, vai ser vai ser um risco para essa morte súbita e quando não será. Mas calma que nós vamos falar sobre isso. E aí, o que vai caracterizar essa síncope? Por que ocorre essa hipoperfusão cerebral? Por que ocorre essa diminuição de sangue no cérebro? Certo. Bom, então o que acontece? A síncope, como você colocou muito bem, Yara, ela ocorre por uma hipoperfusão, uma chegada menor de sangue no cérebro. E isso ocorre por alguns motivos. Um deles é por uma queda muito grande da pressão arterial, que acontece em algumas situações, que é, por exemplo, na síndrome vasovagal, uma hipotensão ortostática importante, uma desautonomia, assim como pode acontecer uma queda da frequência cardíaca, seja também associada a essa mesma síndrome vasovagal, assim como pode ter uma bradicardia, o coração pode estar lento e levar a um desmaio, assim como o coração pode estar muito rápido, como numa taquicardia ventricular, e pode levar a um desmaio. Ou ambos, né? Uma queda da pressão e da frequência. Como na síndrome vasovagal, provavelmente deve ser um assunto abordado, acontece na maioria das vezes uma queda um pouco da pressão, um pouco da frequência cardíaca. Certo. E aí falta o sangue no cérebro, o hipofluxo cerebral. E a pessoa perde sentido. Perfeito. E quais são as causas dessa síncope? Então, a principal causa de síncope é a chamada síndrome vasovagal, né? Em jovem, então, é responsável por mais da metade dos casos. Que a síndrome vasovagal nada mais é do que um reflexo alterado entre o cérebro, principalmente na região do bulbo, e o coração, que faz com que haja em algumas situações, como, por exemplo, ficar muito tempo em pé, parado em uma posição, lugar quente, cheio, abafado, jejum prolongado. Aquilo pode levar a uma queda da pressão
ou uma queda dos batimentos cardíacos, ou um pouco de cada, como você muito bem colocou, falta sangue no cérebro, a pessoa pode ter um pré-desmaio, que a gente chama de pré-síncope, ou chegar a desmaiar mesmo. Exatamente. Essa é a causa mais comum, mas existem as Existem outras... outras causas. Aí existem as causas de risco. Então, as causas arrítmicas são as que são de maior risco, né? Então, por exemplo, o paciente pode ter uma doença estrutural do coração, ele pode ter uma hipertrofia do coração, como a cardiomiopatia hipertrófica, pode ter uma dilatação, uma cardiomiopatia dilatada, seja porque ele já teve um infarto no passado, doença de Chagas, né? Ele pode ter algumas causas genéticas, seja estruturais, como a cardiomiopatia, né, arritmogênica do ventrículo direito, ou genéticas, como síndrome de Brugada, QT longo, QT curto, que aquilo pode gerar arritmias potencialmente fatais. Elas podem levar ao desmaio, e se você identifica aquilo, você pode tentar prevenir. Igual, por exemplo, na Eurocopa, não essa, mas a anterior, de 4 anos atrás, o jogador Eriksen, que é um dos craques da Dinamarca, ele teve um evento de cair, né, no campo, ele teve uma parada cardíaca e foi desfibrilado, felizmente, conseguiram reverter ele com choque, e ele foi identificado que ele tinha uma doença cardíaca genética causadora daquilo. Exatamente. Basicamente, a gente divide as causas em causas reflexas, né, que são as causas que são ali o grupo das disautonomias, que é a causa mais comum, benignas, né, não oferecem um risco de vida, e as causas estruturais. Essas causas estruturais, elas poderão ser divididas aí em causas do ritmo do coração, Isso, vamos dizer assim, arrítmicas mesmo, ou causas da musculatura, né, do coração, né, porque aí faz parte disso tudo. E o papel vai ser sempre tentar excluir essas causas, vamos dizer, estruturais do coração, sejam elas arrítmicas ou da musculatura do coração, hipertrofia e tal, doenças estruturais em si, para oferecer um diagnóstico e evitar que coisas desastrosas aconteçam. E aí uma coisa, só emendando um pouco, Yara, e tem também as causas, por exemplo, neurológicas, que eu até quero entrar nesse aspecto, porque é o seguinte, é muito comum quando o paciente tem um desmaio, ou até médicos e pacientes procurar primeiro o neurologista. Mas as causas menos comuns são as neurológicas. E além das mais comuns serem essas que nós citamos, as reflexas, como você colocou muito bem, que é, por exemplo, a síndrome vasovagal, ou síncope situacional. E essa estrutural, a cardíaca ou arrítmica, elas são mais frequentes e as arritmias são as mais graves. E você tem as neurológicas, são mais raras, mas existem, devem ser pesquisadas, mas elas são a exceção. E na síncope neurológica, normalmente o paciente tem uma recuperação mais prolongada. Então, o paciente tem um desmaio, mas ele demora muito mais tempo para recuperar. Na de causa cardíaca ou reflexa, é em segundos que ele recupera. É claro que, às vezes, esses segundos... Você falou, por exemplo, da teoria da relatividade. Para muitas pessoas, uma pessoa desmaiada, por exemplo, por 30, 40 segundos, parecem 5 minutos. A gente entende perfeitamente isso. Mas as causas neurológicas aí são causas mais demoradas, o paciente volta às vezes confuso, não sabe o nome, onde está, normalmente está associado a convulsões prolongadas, né? Então, aí já são outras causas. Né? Que na verdade é até a minha próxima pergunta, que na verdade seria até um diagnóstico diferencial. Né? Assim, quais são os diagnósticos diferenciais da síncope, né? Efetivamente que a gente chamaria de síncope, caso, claro, né? Principalmente essas causas neurológicas, né? De diferenciação entre... Fala um pouquinho sobre os diagnósticos diferenciais, vamos dizer, da síncope. Então, são esses aí, né? Então, tem as causas reflexas, que é a síndrome vasovagal, situacional, que é aquela, por exemplo, alguém que levanta de madrugada, vai ao banheiro, principalmente homens, esvaziar a bexiga, mas acontece mulheres, aí tem um desmaio, ou tem uma diarreia, uma cólica, acontece isso. Tem gente que é com tosse prolongada, riso prolongado, então tem várias causas. Essas são reflexos, são as mais benignas, mas também têm que ser pesquisadas e acompanhadas. Não é porque é benigna que não incomoda, desmaiar não é uma coisa boa. E as cardíacas, que nós já falamos, estruturais, arrítmicas, e as neurológicas. As neurológicas, por exemplo, a hemorragia subaracnoide, quando existe um sangramento cerebral, a própria epilepsia pode ser confundida. Então, tem que se ir atrás dessas causas. E existem outras causas conversivas também. Assim, né? Exato, que pode, por exemplo, às vezes, essa é uma causa complexa. Você tem que ter tudo... Porque tem pessoas que às vezes sofrem de males
psicológicos, psiquiátricos, e às vezes por algum motivo querem chamar a atenção, às vezes até nem sabem que querem chamar. Elas têm uma angústia interior e aquilo se manifesta em que elas têm uma espécie de uma simulação, às vezes totalmente consciente, às vezes nem tão consciente, de uma situação de desmaio, de convulsão, e às vezes tem aquelas síndromes conversivas, aí a pessoa fica com o membro rígido, você tenta puxar, ela prende. Então, assim, isso na prática clínica, na hora de você ver, às vezes não é tão difícil. É difícil de explicar, mas assim, de ver é algo que normalmente a gente consegue diferenciar. Mas a gente sempre tem que tomar cuidado, porque essa deve ser um diagnóstico de exclusão. Você tem que primeiro excluir o resto para depois chegar nesse diagnóstico. Com certeza. Obviamente, aqui nós não estamos dizendo que é mesmo quando é uma simulação conversiva, a gente fala sobre saúde mental e isso deve ter uma total preocupação a respeito disso, né? Não é ignorando, é mais uma forma de diferenciação. Porque a pessoa que faz isso, evidentemente, internamente, ela está passando por uma crise muito grande. Exato. Por um tem que ser acolhida, precisa não de repreensão, mas de acolhimento, tanto das pessoas que estão próximas a ela, do profissional de saúde, que não vai repreendê-la, muito pelo contrário, tem que acolhê-la, para que ela possa seguir um tratamento em relação a isso. E aí, como vocês viram, é complexo aqui o diagnóstico. E muitas vezes a gente não vai presenciar esse episódio, né? O colega médico que vai atender não vai presenciar. E aí é importante que a pessoa, né, a própria pessoa ou o acompanhante descreva com detalhes o que foi que aconteceu. Então, como é o nosso público-alvo que é o paciente ou mesmo os acompanhantes, as pessoas que mais leigas estão vendo, quais são, assim, da história clínica, os fatores, assim, muito importantes que ela deve descrever para o médico para tentar esclarecer melhor ali o diagnóstico e a causa disso. Ótimo. Bom, primeiro eu só vou fazer um parêntese. Eu já peguei alguns casos de pessoas, principalmente pessoas idosas, onde os familiares colocam câmeras na casa, né? E a gente consegue... Então, eu já vi algumas síncopes filmadas, alguns desmaios filmados. Eu estava na cozinha e a gente consegue ver a filmagem do que aconteceu. Isso é um dado importante. Agora, quando a gente fala em síncope, desmaio, a parte mais importante para a gente poder dar um diagnóstico mais preciso é justamente a história clínica, a anamnese, a conversa. Então, não tem nenhum exame que é mais importante do que a conversa. Então, em síncope, conversar com o paciente, saber se a síncope, o paciente estava em pé, estava sentado, ou não, ele estava no esforço, ou ele estava em repouso, ele teve algum pródromo, ou seja, ele sentiu alguma coisa antes, ele teve um enjoo, um mal-estar, a vista ficou turva, né, náusea, ou não, foi uma síncope que a gente chama de liga-desliga, on-off, que o paciente estava, de repente, normal, e instantaneamente ele perde a consciência sem nenhum aviso prévio. Então isso é muito importante, o tempo, né? Ele voltou rapidamente, embora isso a gente tem que conversar com bastante calma, porque esse tempo é muito relativo nessas situações. Então, ele voltou relativamente rápido, ou ele ficou por vários minutos, ou até horas, talvez, para voltar à consciência e conversar. Então, tudo isso é fundamental no diagnóstico. Onde ele estava, né? Como era esse ambiente, se era quente, se não era quente, se estava cheio, se não estava cheio, como que ele caiu, se ele caiu para frente, se ele caiu de lado, né? Se ele teve algum trauma. Exatamente. O trauma é importantíssimo, porque uma síncope com trauma, ou seja, que bateu a cabeça, sangrou, teve um hematoma intracraniano, fraturou um osso, é uma síncope que, na grande maioria das vezes, ela exige uma pesquisa muito mais pormenorizada, porque ela pode, por trás dela, pode ter uma causa mais grave. Exatamente. Então, todas essas informações vão ser pistas, né, de uma investigação mesmo, de um quebra-cabeça ali, que o médico vai ser esse investigador, para juntar as peças e chegar aí, às vezes, muitas vezes com a história clínica, a gente já consegue dizer, não, isso assim foi secundário a algo. Um exemplo, vamos dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o paciente, ele estava um tempo prolongado em jejum, estava num show, por exemplo, lugar, foi Taylor Swift. Né? Aconteceram, acho que centenas de desmaios no show, lugar quente, abafado, cheio, provavelmente as pessoas sentiram esse pródromo de mal-estar, náusea, enjoo. Então isso já direciona para a gente pensar em vaso vagal. Se for jovem, então nem se fala, embora o idoso também possa ter. Não, o paciente teve uma síncope durante uma atividade física, estava jogando futebol, estava jogando basquete, estava correndo, teve uma síncope. Será que ele não tem uma cardiomiopatia hipertrófica, uma
apatia ritmogênica do ventrículo direito? Será que ele não tem uma taquicardia ventricular catecolaminética? Então, aí você começa a ir para outros diagnósticos, né? Liga, desliga, é um idoso. Será que ele não teve um bloqueio atrioventricular total transitório, intermitente? Você tem que pesquisar para ver se ele vai precisar de um marca-passo. Então, dependendo do paciente, do ambiente, como foi o desmaio, você já direciona. Ah, não, um paciente que tem insuficiência cardíaca, coração dilatado, teve umas palpitações e teve uma síncope. Será que ele não teve uma taquicardia ventricular que levou assim? Então, tudo isso ajuda a direcionar o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento. Perfeito. E aí, normalmente, a pessoa já sabe descrever, aconteceu ali, ela aconteceu ontem com alguém, um desmaio, ou está acontecendo ali agora com essa pessoa que está vendo esse vídeo. O que ela deve fazer? Ela deve sempre procurar emergência? Ah, sem dúvida, né? Então, assim, o paciente teve uma síncope, principalmente se foi a primeira síncope, ele não tem diagnóstico, Exato. Não tem nada. Ou então, se é um paciente idoso, um paciente que tem doenças cardíacas, ele sem dúvida deve procurar o setor de emergência para fazer essa investigação. Que situações que o paciente não precisa? Acho que é até o contrário. A grande maioria das vezes maioria vai procurar, né? Ele vai ao hospital. Mas quais situações que talvez ele não precise ir? Vamos dizer que é um paciente que já tem um diagnóstico de uma síndrome vasovagal, né? Que é aquele reflexo alterado, que leva ao desmaio. Então, ele já sabe que ele já tem aquilo. Eventualmente, por exemplo, nós temos uma paciente, que ela é filha de uma médica cirurgiã cardíaca muito querida, que ela, na formatura dela do 3º ano, né, da escola, do ensino médio, ela teve uma síncope. Mas ela já sabia que tinha síndrome vasovagal, estava numa situação quente, cheia, abafada, sem se alimentar, tomando pouco líquido, que o líquido na vasovagal é mais importante, você tomar muito líquido, mais de 3 litros por dia. Uhum. E aí ela teve um desmaio. Aí ela já, o que ela fez? Deitou, elevaram as pernas dela, deram água, deram alimento. Então ela não precisou ir para o hospital, porque estava muito claro a causa. E é uma causa que a gente considera como benigna, embora benigna não significa que é tranquila. Uhum. Então, nesse caso, não precisa. Basicamente, é essa a única situação que você não precisa. Isso. Você já tem um diagnóstico de uma vasovagal, de alguma desautonomia, é recorrência, ou seja, está acontecendo pela segunda, pela terceira vez, já sabe o que deve ser feito. O restante, você sempre vai procurar, Exatamente. Ou é mesmo a primeiro episódio de síncope. Exato. Então, sempre vai Porque o primeiro procurar. você não sabe o que é. O que é, então exatamente. E aí, como é feita essa investigação? Essa investigação nem sempre é tão simples, porque às vezes É bem complexo, na verdade. Eu estou colocando ele aqui numa Não, eu digo situação. porque muitas vezes você não consegue encontrar uma causa tão óbvia, tem que continuar pesquisando. Mas, basicamente, a história clínica, eu acho que ela representa 2/3 da investigação, é a parte mais importante, conversar para entender como foi. Uhum. Por exemplo, vasovagal, o diagnóstico hoje em dia é muito mais pela história até do que pelo tilt test, que é um exame numa maca inclinada que pode ajudar no diagnóstico de síndrome vasovagal. Uhum. O eletrocardiograma ajuda muito, porque o eletrocardiograma, que é um exame simples, né, de 1899, de Eindhoven, mas é um exame que hoje em dia é insuperável. Quer dizer, no eletrocardiograma você pode identificar algumas alterações. Tem síndrome de Brugada, tem síndrome do QT longo, tem uma onda epsilon, tem um bloqueio, tem uma taquicardia. Então o eletro já ajuda demais. Aí você parte, não, o eletro não ajudou. Aí você pode fazer o Holter, que é o nosso exame, né? Quer dizer, você analisa se tem alguma arritmia rápida ou lenta no Holter. Um ecocardiograma para avaliar se o coração é dilatado, hipertrofiado, se tem alguma doença na estrutura do coração. Alguns casos até a ressonância, quando o ecocardiograma tem dúvida. Um teste ergométrico da esteira, que a Yara também faz, muito bem, por sinal. Que é um exame, uma taquicardia catecolaminética polimórfica. Então, vai aparecer aquela taquicardia que a gente chama de bidirecional no teste da esteira. Ou o teste ergométrico pode ajudar em várias outras questões. Então, aí tem o estudo eletrofisiológico, um exame por catéter, que vai lá dentro do coração, e é como se fosse um eletro dentro do coração. Você vai fazer estímulos também, para ver se tem uma causa de coração lento, coração rápido. Enfim, você tem um arsenal, tem um looper implantável, com uma espécie, como se fosse um pendrive, que você coloca debaixo da pele, tipo um marca-passo, que você pode deixar até por 2 anos. Se tiver uma síncope com ele,
Aí dá para saber o que aconteceu naquele momento. Muitas vezes o diagnóstico é feito. Exatamente. Então tem várias coisas que podem ser utilizadas como ferramenta. E isso só vai ser decidido, né, que arsenal você vai usar, né, a partir de uma história clínica bem detalhada. Exatamente. Né? Não adianta ser o contrário. Eu vou dar um Exato. exemplo. É porque é um exemplo que eu acho bem interessante. Na época eu fazia também tilt test, e aí por coincidência uma paciente foi vista por um médico. Não estou criticando esse método, estou só citando uma situação. Era uma paciente idosa e teve uma síncope. Aí ele começou pelo tilt test, que é um exame que a gente pede algumas situações específicas e como último exame. E aí eu fiz o tilt test. No tilt test eu vi que ela já tinha uns bloqueios do sistema sinusal, né, que a gente chama bloqueios sinoatriais, umas pausas. Aí eu até pensei, nossa, estou torcendo aqui para não dar esse vaso vagal, para ele não achar que é vaso vagal, e não é. E aí que, por coincidência, ela depois passou em um cardiologista que pediu um Holter, e o Holter caiu comigo também. Ela tinha pausa de 7, de 10 segundos, então a causa era uma doença do nó sinusal, é como se fosse um envelhecimento do sistema elétrico do coração, que precisava de um marca-passo. Vai que aquele tilt test desse positivo, o médico ia falar, não, a senhora tem assim vaso vagal, e não era. E ela ia continuar desmaiando do mesmo jeito, exposta a riscos. Então, por isso que a história clínica, como a doutora Yara colocou de uma maneira muito precisa, ela tem que nortear as suas ferramentas diagnósticas, porque senão você pode errar no diagnóstico. Perfeito, exatamente. E aí, aqui, como a gente já sabe o que é a síncope, né? Sabe que tem essa investigação, e como eu disse no início, o nosso grande papel vai ser diferenciar aqueles pacientes de alto risco, ou seja, que essa síncope é um aviso de que esse paciente possa vir a ter uma morte súbita, né? Então, a nossa grande questão em relação à síncope é esse ponto, essa ponto-chave, né? E quais, assim, mais comuns, né? Porque eu sei que existem várias causas, mas quais seriam os pacientes que têm mais alto risco aí de desenvolver uma síncope mais grave, né? Causa mais grave. Então são quem? Pacientes que têm cardiopatias estruturais, então coração dilatado, seja pós-infarto, pós-doença de Chagas, doenças genéticas, né? Como cardiomiopatia hipertrófica, que é a maioria dessas mortes que a gente vê aí do futebol, né? O Serginho do São Caetano, quem se lembrar, muitos anos atrás, ele tinha cardiomiopatia. Foi doença coronariana. Não, ele o Washington, então jogou no Fluminense e no São Paulo, que era doença coronariana. Era isso. Mas é porque o Serginho foi uma morte súbita. Ele foi do São Caetano, isso mesmo. Então, essas doenças estruturais, né? E, claro, se o paciente tem doença coronária, né, obstrução, quer dizer, se ele tem alguma doença cardíaca de fato, esse é o paciente de maior risco. Ou então, né, se existe uma história na família de morte súbita, aí você tem que pesquisar a causa genética. Mais uma vez a história clínica. Mais uma vez a história clínica, né? A gente tem 2 pacientes queridíssimos, um de 14, 15 anos ele já fez, outro tem 10 anos, que eles têm uma doença que chama síndrome do QT longo, né? E ambos já têm o cardiodesfibrilador, né? Que foram implantados pelo Dr. Joubert, Dr. Zé Mário, no ICDF, eles são pacientes meus da rede pública, e que já salvou a vida deles. Infelizmente, a doença foi descoberta porque a irmã teve uma morte súbita, aí eles nos procuraram, a gente acabou fazendo o diagnóstico, e era uma doença que estava no eletro, né? O QT longo, né? Então, o coração deles é normal, porque quem tem QT longo só tem alteração elétrica, o coração é absolutamente normal. Mas são crianças ótimas, adoro os dois estão indo muito bem, são queridíssimos. E é justamente esse próximo passo, né? Como vai ser feito esse tratamento? Obviamente, né? Então, como eu disse, a gente já falou aqui, tem vídeo aí no canal, vou deixar na descrição aí falando sobre as reflexos, né? Que são sobre as desautonomias em relação ao tratamento, né? Que a gente fala muito a respeito é um tratamento clínico, né? Basicamente de situações, mas nessas outras síncopes que são de mais alto risco, normalmente, quais são a linha aí de tratamento desses casos? Sim, aí vamos supor, né? Vamos pegar uma situação. Se é uma síncope de alto risco por bradicardia, ou seja, o paciente pode ter... Acabamos de indicar agora quinta-feira de um paciente queridíssimo também, o marca-passo, né? Se ele tem uma bradicardia, um bloqueio avançado, aí você indica o marca-passo. Bradicardia é quando o coração está batendo fica lento. Isso, o coração fica lento. E além de estar lento, tem bloqueios associados.
Aí você coloca o marca-passo para evitar o desmaio. E se o paciente tem, por exemplo, tem um coração dilatado, teve um desmaio, pós-infarto, esses casos que eu citei de doença genética, síndrome do QT longo, que tem uma gravidade, tem desmaios, aí você implanta um dispositivo que parece com marca-passo, é um tipo de marca-passo que chama CDI, ou cardiodesfibrilador implantável, que é como se fosse um aparelho que ele vai dar o choque no paciente, mas não é aquele que você vai trazer o desfibrilador que pode ter do lado, pode não ter, pode ter alguém que sabe usar, que não sabe usar. Não, o próprio aparelho ele tem uma inteligência artificial formidável que vai tentar identificar se está tendo alguma arritmia potencialmente fatal e ele vai dar um choque no paciente que muitas vezes salva a vida daquele paciente. E aí, muitas vezes, você pode, em outras situações, se, por exemplo, é uma doença que é uma doença coronariana, que são as placas de gordura, né, no vaso sanguíneo, foram secundárias, existe a possibilidade de você ter um tratamento, né, para esse caso, ou em algumas outras situações, o uso de alguns medicamentos, né, mas o CDI aí, que seria o cardiodesfibrilador implantável, vai ser a via final aqui daqueles pacientes de mesmo assim que tem alto risco. Exatamente. Né? E falando sobre o cardiodesfibrilador implantável, né, e aproveitando, quais seriam os cuidados, né, que o paciente deveria ter quando está em uso do cardiodesfibrilador implantável? Bom, se ele tem um cardiodesfibrilador implantável, a primeira coisa, por exemplo, quando você tem um carro, você faz a revisão. Mas se o carro der um problema, ok, é o carro. Então, no desfibrilador é um aparelho importante para você. Então, você tem que fazer uma revisão, que pode variar de 6 meses, alguns lugares de 9 meses, enfim. Você tem que fazer uma revisão daquele aparelho para ver se todos os parâmetros estão adequados, se o dispositivo está funcionando corretamente. Você tem que ter cuidados para não ter choques, né, mecânicos naquele aparelho. Então, a pessoa que tem CDI, preferencialmente, ela não deve se lançar a esportes radicais ou a situações onde ela pode ter uma lesão, tanto do gerador, né, como se fosse a bateria que fica debaixo da pele, quanto dos eletrodos, que são os fios. Né? Então, tem alguns cuidados, como, por exemplo, micro-ondas. Você liga o micro-ondas e sai do ambiente, sai da cozinha. Depois, a hora que apitou, você volta e tira seu alimento. Então, mas, basicamente, são esses cuidados. Vai passar numa porta de banco, uma porta eletrônica em aeroporto, você avisa, passa pela lateral. Mas, enfim, são alguns cuidados importantes, né? E que cada vez mais esses dispositivos estão cada vez mais inteligentes. Exato, e assim, e muitas vezes assusta, né? Mas a pessoa pode, porque você vai fazer um tratamento completo, a pessoa pode ter uma qualidade de vida perfeitamente com você ao longo da vida ali, diminuindo sobremaneira a chance dela ter consequências de morte. Né? Exato. Então é isso. Eu queria agradecer mais uma vez e queria que você enfatizasse alguma mensagem final aí que você julga relevante aí a respeito desse assunto de síncope para a galera. Eu vou até pegar o gancho do que você falou, Yara, quer dizer, síncope pode ser um prenúncio de uma morte súbita futura. Então, se você teve um desmaio, uma síncope, procure assistência médica. Se for, vá preferencialmente a emergência, né? E depois uma consulta ambulatorial, consultório, para poder fazer uma investigação, para tentar achar uma causa para aquele desmaio. Então, isso eu acho que é o importante para ser pesquisado adequadamente. E seguir o tratamento e o acompanhamento é fundamental para evitar esses dissabores. Exatamente. Que é até uma das minhas mensagens também finais. O primeiro episódio de 5 é sempre uma emergência médica. Isso. Você vai buscar uma assistência e só então, ali, naquela avaliação, vai ser definido se o tratamento vai precisar de uma internação, se o tratamento ou investigação vai precisar de uma internação, ou se somente uma investigação mais ambulatorial. E como a síncope é uma investigação, é muito importante que quando você for descrever, se atente aos detalhes, né? Saiba todo o seu histórico familiar, saiba em que situação aconteceu, onde você estava, como você estava, o que você sentiu antes, se você não sentiu. Isso vai ser muito importante na construção desse quebra-cabeça que é a investigação da síncope. Então, doutor Eustáquio, eu queria que você deixasse aí suas redes sociais para o pessoal te seguir também. Bom, então a gente tem no Instagram, né, @eustáquioferreira.arritmia. Vocês estão convidados, será um prazer. Né? A gente é sócio da doutora Yara na VCOR, né? Então, @VCOR Especialidades, lá também tem bastante conteúdo nosso e de outros médicos extremamente competentes da clínica.
Fica esse recado para vocês. Então, tá. E aí, a minha rede social é doutora Yara Aguiar, que também vocês podem me acompanhar por lá. E queria pedir mais uma vez que vocês se inscrevam, curtam esse vídeo, compartilhem com a sua família. Você tá vendo que você pode salvar uma vida com esse episódio, eu tenho certeza. Se essa informação se disseminar com essas informações de qualidade. E esse foi mais um Por Você de Coração.